Então, bem, agradeço mais uma vez o convite, né, a oportunidade desse bate-papo, e o tema é sempre muito importante, muito pertinente, né, porque acredito que, se não todos que nos ouvem, pelo menos a maioria, assim foi o meu caso, acredito que o seu, Marcelo, acredito que o do Gabriel também, nós todos passamos, né, pela escola normal, na situação em que se encontra aqui hoje no Brasil, no nosso tempo um pouco melhor, ainda do que se encontra hoje, e certamente nós aprendemos a olhar para a igreja na história do Brasil do jeito que os nossos professores nos mostraram, ou seja, nem sempre com uma visão completa, nem sempre com uma visão que tenha pelo menos uma boa vontade de analisar os fatos, né? É aquela leitura, né, costumeira, né, aquela leitura materialista, aquela leitura recortada da história, né, que infelizmente muitas pessoas depois não buscam refazer esse caminho, ou pelo menos entender ou aprofundar, né? E infelizmente acabam ficando com isso na cabeça, né, por anos e anos, às vezes pela vida toda, né? Infelizmente, essa é a trajetória da maioria das pessoas. Eu também, lá na minha escola, era tudo ensinado com viés esquerdista, então apontava que os padres, os jesuítas eram malvados, etc. Que era a velha história, aquela velha lenga-lenga, né, que é tão chato, né? Gostaria de... Parece óbvio o tema, né? Inclusive o Capristano de Abreu falou que para conhecer a história, com outras palavras, né, para conhecer a história do Brasil era necessário conhecer a história dos jesuítas. Às vezes não cai a ficha das pessoas o quão importante foi a Igreja Católica para a nossa história, né? Então vamos começar aqui com uma questão, pode apontar aí mais algumas questões por que a história da igreja é importante, embora isso seja meio chover no molhado, e a relação das cruzadas com o, entre aspas, descobrimento do Brasil. Lembra você a promoção imperdível nessa coleção de História da Igreja que a editora Caravelas acaba de lançar. Só vai até dia 24 de abril, aproveite. Clique no link que está na descrição, no QR Code que aparece na tela. Bom, a ligação ela é direta, né? As cruzadas ela tem uma ligação muito direta com a história de Portugal, né? E por tabela isso acaba refletindo aqui na história do Brasil, até porque essa noção de Brasil é uma construção recente, né? Não existia essa ideia, era tudo Portugal, né? Então, quando a gente fala do início da presença europeia aqui no Brasil, é tudo Portugal. O português ele não entende, né, um território ocupado por ele como uma colônia, como um local de exploração. Aliás, até essa categoria de colônia de exploração e colônia de povoamento é um negócio muito posterior, é coisa do século XIX. São autores franceses que começaram a falar isso aí. Então, assim, é uma categoria que nem existia na cabeça dos portugueses, né? Dizer assim, não, o Brasil é nossa colônia. Não, o Brasil é Portugal. É uma extensão de Portugal. Essa é a compreensão que eles tinham. E aí, quando a gente olha para a história deles, então, para o português que chegou aqui, não é uma nova história. O Brasil é um capítulo dentro da história de Portugal. Então, existe uma linha de continuidade, né? A gente começou a ter essa visão de ruptura na época da independência aqui do Brasil. A independência do Brasil ela sofreu várias influências ideológicas de todo canto, e aí começou-se a querer distinguir, a querer diferenciar, né, o Brasil. E é uma diferenciação bem artificial, né? Eu não falo isso com desrespeito à memória daqueles que passaram, mas é isso, na prática é isso, foi uma criação, né, artificial para tentar separar aquilo que é brasileiro e aquilo que é português. Mas, na realidade, não tem separação, porque na cabeça dos próprios portugueses, dos próprios brasileiros, era tudo uma coisa só. Mas, enfim, então teve essa ideia, né, o José Bonifácio, outros dos chamados, né, os grandes pensadores aí da independência, que começaram a trazer essas ideias. Mas, na verdade, era uma unidade. O que existia aqui era uma unidade, inclusive do ponto de vista da história. E assim, quando nós olhamos para a fundação de Portugal,
nós temos a fundação de um Estado independente, muito pequeno, né, territorialmente pequeno, mas muito valente, com valores muito bem definidos e com uma monarquia centralizada desde o início. Então, Portugal, por exemplo, não passou pelos problemas que a Espanha passou com divisão territorial, 4 reis governando ao mesmo tempo, né, Castela, Leão, Navarra, Aragão, aquela coisa toda. Portugal não teve isso, né? Então, Portugal, como nasceu como uma monarquia já unificada, sem disputas internas, isso deu fôlego para Portugal investir em outras coisas, ao invés de guerras internas. Então, Portugal se lança ao mar. Então, a nação portuguesa, ela nasce no dia de São Tiago. É interessante que Portugal está perto ali da Galiza, né, a região da Galiza, na Espanha, ou Galícia, né, como queiram, que é a região onde se encontra a Basílica de Compostela. Então, havia uma ligação muito grande, uma devoção muito grande a Santiago, né, São Tiago Maior, cujas relíquias se encontram em Compostela, foram encontradas ali e miraculosamente em Compostela. E há uma referência na história ibérica. Antes de existir Portugal, a Península Ibérica lutou muito para garantir que a fé católica se estabelecesse ali. E a Península Ibérica foi muito assediada, sobretudo pelos muçulmanos, a partir do século VIII. A partir do ano 700, começa uma invasão massiva. Antes disso, já tinha muçulmano por ali. Mas a partir do ano 700, a coisa piora. No ano 710, a coisa escala ainda mais. E aí começam as invasões e uma verdadeira repressão por parte dos muçulmanos contra os católicos, profanando cemitérios, revirando túmulos, incendiando igrejas, estuprando mulheres, pegando crianças para vender como escravos no comércio ali no norte da África. Então, é uma barbárie que começa a se instalar ali. E isso poucos anos depois da morte de Maomé. Maomé morreu em 632 e já no Ele ano... saiu do ar ou só eu que não estou vendo isso? Não, acho que deu uma travada e voltou. Mas eu falava assim que pouco tempo depois da morte de Maomé, nós já vamos assistir essa invasão da Península Ibérica pelo Estreito de Gibraltar, né, na ponta da África ali, eles vão passando para dentro da península e vão oprimindo ali os reinos cristãos que existiam ali. E aí é interessante que no norte da Espanha, um rei católico vai lutar contra essa presença muçulmana para garantir a sobrevivência da fé católica. Só que eles estavam numa desvantagem evidente. E quem é esse sujeito? Ele não era rei, ele foi aclamado rei depois. Era um militar da nobreza espanhola chamado Dom Pelayo. Né? Depois Dom Pelayo vai ser aclamado como rei. E é muito interessante o que Dom Pelayo faz. Eles tinham 300, a gente fala dos 300 de Esparta, que nem eram 300 de fato, mas na Espanha eram 300, né? De fato, só 300 homens resolveram pegar em armas para garantir a liberdade de se professar a fé católica em território que estava sendo invadido sistematicamente pelos muçulmanos. Os islâmicos tinham um exército de 9.000 homens no norte da Espanha. Dom Pelayo reuniu 300, então, humanamente falando, seria uma vitória improvável. E ele recua, né, para a região de Covadonga, ali nas Astúrias, e vai dar combate. Na véspera desse combate, Dom Pelayo vê a Virgem Maria com o menino Jesus no colo, e, curiosamente, ele vê a Virgem Maria e o menino morena, bem morena, ela e o menino. E ele entendeu claramente que eles deveriam combater não por ódio aos muçulmanos, mas por amor à fé. Então, essa é a lógica, porque Nossa Senhora apareceu moura, apareceu morena, né? Tanto é que a imagem de Nossa Senhora de Covadonga, na Espanha, é uma imagem da Virgem morena, como Nossa Senhora de Guadalupe, da Espanha. Não a do México, a da Espanha também é morena, é moura, é a Virgem, são as virgens mouras da Espanha, bem morenas, com o menino Jesus moreno. Então ele entendeu, ele falou, não é por ódio a essas pessoas, mas é por amor à nossa fé. Deu combate, venceu, estabeleceu um reino cristão ali. Então, na Península Ibérica, ser católico
significava o quê? Preservar a própria identidade e lutar, porque os católicos foram acossados o tempo todo ali durante essas invasões muçulmanas. E isso forjou o espírito do mundo ibérico. O português, o espanhol, ele tinha essa pujança para a luta, para combater por aquilo que ele acredita realmente, por conta da própria história deste povo. Então foi um povo muito provado ali. E assim, esses reinos foram se estabelecendo. Aí, em Portugal, a independência vem no dia 25 de julho de 1139, né, que é quando Dom Afonso Henriques, combatendo também os muçulmanos, existiam 5 grandes líderes muçulmanos dentro do território português, que tinham ali os seus territórios, né, quase que um califado formado ali dentro, e Dom Afonso Henriques combate também na véspera. Os cronistas reais relatam isso. Hoje em dia, na historiografia, se a gente pegar a historiografia portuguesa, mesmo aqui no Brasil, o pessoal vai falar que é a lenda da Batalha de Ourique, ou o sonho de Ourique. Eu já encontrei um livro escrito por um historiador português, falando a lenda de Ourique, é o nome do livrinho, né? Então, é aquela coisa da história materialista. Nada pode ser sobrenatural. Se é sobrenatural, a gente descarta. Nós vamos pegar só o que é material. Então, é uma lenda, né? É um mito fundador de Portugal. Mas, bom, como queira, vamos conceder a estes historiadores, né, materialistas a possibilidade de expor assim a coisa. Mas mesmo expondo como lenda, o fato é que, no princípio da nação portuguesa está o quê? A fé. A fé. Quem quiser acreditar que é lenda, muito bem, mesmo assim não deixa de ser fé. E quem tomar como verdade também não deixa de ser fé, ou seja, não muda em nada. A questão, o fato é que o que funda Portugal é a fé. E na Batalha de Ourique, na véspera da batalha, o Dom Afonso Henrique se recolhe para rezar e ele vê Nosso Senhor crucificado, que disse a ele o seguinte, né, aceite a aclamação que os seus homens vão lhe fazer como rei desta terra, e garanta que a santa fé católica se espalhe por este povo e também por todos os outros povos que a providência irá confiar às mãos de Portugal. Então, o fato é que o português, o povo português, entendia como uma missão divina, uma missão sobrenatural, levar a fé para onde eles fossem. E é interessante que isso se refletiu no quê? No comportamento dos portugueses. Obviamente, né, ninguém aqui está dizendo que os portugueses são todos santos, canonizados, que não tinham erros, defeitos, pecados. Não é isso. Né? Não é isso. Mas também está errado enxergar os portugueses como opressores, matadores e tudo mais. Então, os dois extremos estão errados. Por quê? O correto é o quê? A vida humana, ela tem dessas coisas. Nós temos em nós atos bons e atos maus, pecados e virtudes. E assim eram os portugueses de ontem, como são os homens e mulheres de hoje. Né? Não tem diferença. Então, quer dizer, existiam pessoas boas naquela época, como existiam pessoas más. Então, essa lógica binária, né, daquela visão do materialismo histórico do Marx, se é da metrópole é mal, se é da colônia é bom. Não. Se é da metrópole, pode ser bom ou mal. Se é da colônia, pode ser bom ou mal. Né? Ou seja, por quê? Porque o ser humano ele pode ser bom ou mal, independentemente da situação, do lugar, né, de onde ele esteja ou o que ele seja. Então, essa é a visão geral que os reis de Portugal tinham. Nós temos uma missão apostólica de dilatação da fé. E, obviamente, uma nação tão pequena que só fazia divisa com a Espanha, essa nação ela precisava se impor de alguma maneira para sobreviver. Qual foi a maneira que Portugal encontrou? O mar. O mar foi dominado por Portugal. Então, muito cedo, com uma monarquia centralizada, os portugueses se lançam ao mar. Mas não simplesmente para expandir comércio, também para isso, mas não só para isso. A questão de expandir comércio faz com que Portugal se torne uma nação respeitada na Europa toda. Mas também eles enxergavam isso como uma missão. Nós temos que levar o evangelho, dilatar a fé, e na medida em que fizermos isso, seremos mais abençoados. Muito bem.
Acontece que Portugal nasceu em 1139. As cruzadas começaram em 1095, quando Beato Urbano II, o Papa Urbano II, convoca a cruzada, manda São Bernardo pregar a cruzada pela Europa. Então, na realidade, Portugal nasce dentro do contexto da cruzada. As cruzadas já estavam acontecendo. E Portugal mandará, né, também os seus homens, Portugal né, se empenhará nisso. Uma coisa que é interessante, uma marca da história de Portugal, é a fidelidade à Santa Sé. Tanto é que os reis de Portugal, eles recebem, né? Os reis todos tinham, geralmente, um pronome de tratamento comum, que todo monarca tinha, mas, geralmente, alguma qualidade daquela monarquia especial, ela era destacada. E é interessante que a Santa Sé, quando reconhece a monarquia portuguesa, a independência de Portugal, o Papa, na época, chamou Dom Afonso Henriques de Sua Majestade Fidelíssima. E os reis portugueses tinham este título, né, de Suas Majestades Fidelíssimas. Por quê? Por conta da fidelidade e da obediência à Santa Sé. Isso foi uma marca das monarquias portuguesas. Todos os reis que foram se sucedendo, mesmo quando trocaram as dinastias, essa fidelidade ela permaneceu. É claro, ela não foi sempre linear. A gente vê que essa fidelidade à Santa Sé, por exemplo, quando olhamos para a monarquia, né, de Dom José. Dom José, no século XVIII, pai de Dona Maria I, ele foi terrível para a igreja. Foi ele que nomeou o Marquês de Pombal como ministro. Foi uma desgraça para Portugal. Ele bebeu dessa fonte toda atrapalhada dos autores iluministas, aderiu a ideias iluministas, era anticlerical, favoreceu a maçonaria. É uma confusão danada. Mas depois a filha vai desfazer o que o pai fez. Então, em Dona Maria, nós já vemos o contrário. Tanto é que Dona Maria era chamada de Dona Maria Pia. E, desgraçadamente, aqui no Brasil, eles chamam Dona Maria de Dona Maria Louca, né? E ela entra na história como uma rainha louca e não se vê aquilo que essa mulher fez antes, né, da sua doença. Então, enfim, há uma ligação íntima, então, dessa questão da cruzada com Portugal. Então, Portugal teve cruzados, Portugal foi para a cruzada, esse espírito cruzadista fez parte da fundação de Portugal. Mas no século XIV, comecinho do século XIV, quando o rei de Portugal era Dom Dinis, marido de Santa Isabel de Portugal, a rainha santa, né, de Portugal. Dom Dinis não tinha nada de santo. Né? Foi um rei inteligentíssimo. Né? A língua portuguesa moderna deve muito a Dom Dinis. Dom Dinis era chamado de o rei poeta, o rei trovador, e embora tivesse muitas concubinas, tivesse filhos fora do casamento, era uma confusão danada. Mas Dom Dinis, ele teve uma percepção. Em 1314, o Papa, induzido a erro pelo rei da França, o Papa Clemente V, ele suprime a Ordem dos Cavaleiros do Templo, os Templários. E Dom Dinis, apesar da sua má vida, né, do ponto de vista moral, enquanto monarca, ele era bom administrador. E ele percebeu o dano que seria extinguir os templários, ainda mais em Portugal, porque as casas dos templários, elas eram centros culturais, eram centros também de encontro de muita gente, de muitos lugares que passava pela casa dos templários. Em Portugal havia templários portugueses. Então, Dom Dinis ele pede ao Papa uma permissão inusitada, que era a permissão de que o Papa desse um indulto aos templários portugueses, para que continuassem a existir. E o Papa deu, o Papa concedeu. O Papa Clemente V deu a Dom Dinis, só que disse o que a Dom Dinis? Eu posso conceder, mas o senhor não pode manter o mesmo nome para a ordem religiosa, a mesma regra de vida, os mesmos santos padroeiros e o mesmo lema. Então vai ter que mudar isso aí. E Dom Dinis aceitou. Ele falou, não, muito bem, eu aceito. E aí o que Dom Dinis fez? Dom Dinis altera o nome de Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo para Ordo Militiae Christi, a Ordem da Milícia de Cristo, ou simplesmente a Ordem de Cristo. Esse é o nome que Dom Dinis vai dar.
E aí Dom Dinis pegou a regra de vida dos cistercienses, porque São Bernardo esteve muito ligado à cruzada, então Dom Dinis falou, bom, como eles são uma ordem de cavalaria, nada melhor do que a regra de São Bernardo. Deu a regra de São Bernardo a esses cavaleiros e alterou o lema da ordem, os santos padroeiros. O santo padroeiro principal passa a ser justamente São Bernardo. Muito bem. E aí a ordem passa a ter um quartel-general, que era o convento de Cristo em Tomar, a cidade de Tomar, em Portugal. E ali eles se estabeleceram. E aí depois, com o passar dos séculos, a ordem de Cristo ela foi se desconfigurando da sua formação inicial, porque inicialmente eram apenas homens celibatários que eram religiosos e cavaleiros ao mesmo tempo. Era uma vida mista. Muitos deles sacerdotes, muita gente não sabe disso, que dos cavaleiros templários, muitos eram padres. E dos cavaleiros templários, apenas 20% deles lutava, pegava em armas. 80% viviam nos mosteiros da ordem. Então era uma ordem religiosa, regular mesmo. E muita gente tem uma visão totalmente atrapalhada do que eles eram. Então, em Portugal, eles começam assim, depois eles vão se alterando. E essa ordem de Cristo, ela recebe do rei de Portugal a incumbência de fazer o quê? De continuar, dentro das possibilidades de Portugal, a mesma missão, que é o quê? A missão de levar o evangelho, a missão de garantir a posse de lugares para Cristo, né? Então, antes era a Terra Santa, agora, né, o que a Ordem dos Cavaleiros do Templo vai fazer? Vai estudar técnicas de navegação, vai estudar cartografia, vai estudar mapas, e vão se lançar ao quê? Ao mar. Então, graças à Ordem de Cristo, é que o infante Dom Henrique III de Portugal, que era muito amigo da Ordem de Cristo, vai formar o quê? A Escola de Sagres, confiada à Ordem de Cristo. E a Ordem de Cristo, com o passar dos séculos, ela foi ganhando uma configuração mais laical do que religiosa. Então, ela continuou tendo membros padres, membros monges, mas a grande maioria eram homens que podiam, inclusive, ser até casados, que faziam parte da ordem. Era uma espécie de ordem terceira, semelhante à Ordem Terceira do Carmo, né, Ordem Terceira franciscana. Então, esse pessoal que tinha uma espiritualidade, tinha uma missão sobrenatural. Qual é esta missão sobrenatural? Dilatar o reino de Cristo. E esse pessoal vai para as grandes navegações. E já na Idade Média, onde eles vão chegando, eles iam fazendo o quê? Estabelecendo comércio, dilatando a fé, mas também levando a estrutura da cultura portuguesa moldada pela fé. Aí tem um negócio, Marcelo, que é você que fala isso, essa ideia eu vou dar os créditos assim. Eu peguei uma vez de uma aula sua, falei, puxa vida, isso que o Marcelo falou é verdade. Aí eu falo sempre isso, né, que você fala muito do tripé caritativo, né, de Portugal. É exatamente isso, né? Quando a gente olha para Portugal, onde Portugal chega, tem esse tripé, né? Obrigado aí pela referência. Agora, com a descoberta do Brasil, eu poderia comentar que o Brasil não foi descoberto, claro, mas o Brasil foi fundado, na realidade, com uma missa, né? O que, aliás, acaba tendo um valor simbólico. Você poderia comentar um pouco sobre essa missa, os que aqui chegaram logo no comecinho? Só antes disso, professor. Oi, Gabriel. Só antes disso, recentemente a gente fez um podcast sobre se o Brasil foi ou não descoberto em 1500. Qual é a sua opinião sobre isso? Existem, né, evidências mesmo históricas hoje em dia de que os próprios portugueses já tinham chegado aqui antes. Eles já tinham... existe uma expedição do Duarte Pacheco, por exemplo, anterior a 1500. Existe uma outra expedição do Vasco Coutinho antes disso também. Existe até mesmo uma expedição do próprio Cristóvão Colombo com Vicente Pinzon, que era companheiro do Colombo, que eles chegaram em território brasileiro. Por exemplo, onde hoje é o Cabo de Santo Agostinho, o primeiro território onde o europeu, do ponto de vista documental, né, que nós temos hoje. Nós temos outras evidências, mas elas são arqueológicas, aí é outra coisa. Mas evidência documental
Nós temos de que o Vicente Pinson, que era o cartógrafo que veio junto com Colombo, ele chegou em Pernambuco, onde hoje é o Cabo de Santo Agostinho. Então, o primeiro local do Brasil a ser pisado por um europeu e a receber um nome, né, foi nomeado, foi batizado, foi o que hoje é o Cabo de Santo Agostinho. Mas quando o Vicente Pinson chega aqui, ele deu o nome de Cabo de Santa Maria de la Consolación, né, Nossa Senhora da Consolação. É o primeiro, então, o primeiro acidente geográfico brasileiro recebeu o nome mariano, né, Santa Maria de la Consolación. E é curioso que depois os portugueses chegam e deram o nome de Cabo de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele fundou uma ordem religiosa que é a padroeira, né, dos monges agostinianos é Santa Maria de la Consolación. Então, de todo jeito, ficou ali na mesma família religiosa, Santo Agostinho e Nossa Senhora da Consolação, que é Pernambuco, é a altura de Pernambuco. Então, essas são evidências anteriores a 1500. Agora, por que não se fala disso? Porque existia a questão do sigilo dos reis. Os reis europeus, eles tinham um sigilo nas transações, nas descobertas que faziam e tudo mais. Então, já havia documentos a respeito disso. Por exemplo, hoje em dia existe até uma corrente muito forte lá em Portugal que fala a respeito de Colombo mesmo, né? Existe uma tendência de muitos historiadores que apontam a possibilidade de Colombo não ser genovês, mas de ser português. Porque quando Colombo chega na América Central, os nomes que ele começa a dar aos vilarejos que ele funda são nomes de vilarejos em Portugal, né? São todos vilarejos portugueses. Então, qual que é a razão de um sujeito italiano, genovês, dar nomes portugueses, né? E há muitas cartas... Só um parênteses, essa é uma discussão, aqui no Brasil está mais recente, mas essa é uma discussão que tem lá em Portugal. Sim. Já faz um bom tempo. É que os que defendem, esse é um argumento, agora os que defendem, não, ele era genovês, mas apesar disso, deu nomes portugueses, é que ele morou muito tempo em Portugal, né? Ele morou muito tempo na Ilha da Madeira, foi casado com uma portuguesa, sim, aprendeu a navegar com os portugueses, então ele tinha uma grande consideração por Portugal, que o ensinou a navegar, e a esposa, e ele escrevia em português também. Sim. Ele escrevia também em castelhano também. Agora, o engraçado é que ele não escrevia na língua nativa dele, genovês. O italiano moderno. Então, essa polêmica eu achei interessantíssima, pena que não se discute mais. Bom, desculpe interromper, continua. Mas aí, quando nós olhamos até para essa questão, então, existe o segredo dos reis. Então, oficialmente, a fundação se dá em abril de 1500, oficialmente. Porque aí, de fato, o próprio Cabral, ele assume aqui o território e fala, não, nós vamos começar aqui a construir a nossa vida, como os portugueses faziam em todo lugar onde eles chegavam. O português ele não chegava num território com aquela mentalidade, como a gente aprende na escola. Ah, vamos explorar, vamos tirar tudo que tem daqui, vamos destruir, acabar com tudo. Não, o português ele vem para começar a vida dele aqui. A prova disso é como eles construíam cidades aqui. As cidades, as primeiras cidades brasileiras, elas são cópias das cidades portuguesas. Existem igrejas no Brasil que são idênticas às igrejas de algumas cidades de Portugal. Eles copiavam mesmo. Por quê? Porque a ideia é o quê? É fazer a vida aqui. Agora, uma coisa interessante a gente vai ver com a invasão holandesa, por exemplo. A invasão holandesa do Nordeste, a gente já vê uma lógica totalmente diferente. Por exemplo, os holandeses eram absurdamente contrários à ideia de holandês se casando com mulher indígena. Para Portugal, isso nunca foi um problema. Tanto é que os portugueses, tão logo chegam aqui no Brasil, fundam o Brasil, e já começam os casamentos. O primeiro casal católico casado na igreja no Brasil é um português e uma índia. É o Diogo Álvares Correia, o Caramuru, e a Catarina Paraguaçu, que é uma indígena, uma índia tupinambá, que se casa com ele. Então, quer dizer, aí a gente pode dizer que são os primeiros brasileiros modernos, dessa fundação da nação brasileira. Então, quer dizer, essa visão na cabeça dos portugueses não existia. E Portugal, aliás, a própria navegação
A chegada de Cabral aqui tem toda essa discussão, né? O pessoal fala, não, mas foi proposital, foi acidental. A carta, existem 2 documentos básicos que vão falar, tem mais documentos, mas 2 eu considero os mais importantes, que é a carta de Pero Vaz de Caminha e o relato do piloto anônimo. Existe um relato, nós não sabemos quem foi esse piloto, mas é um navegador, e ele faz um relato bem material mesmo, né? Da latitude, longitude, quanto tempo gastaram e tudo mais, ele dá todo esse panorama da vinda aqui para o Brasil. E ambos os documentos concordam que houve um desvio de rota ali, eles sabiam da existência da Terra, então essa história de que Portugal ignorava, não ignorava, Portugal sabia. Até porque o Tratado de Tordesilhas, que foi feito em 1494, 2 anos depois do descobrimento da América, ele já menciona o território brasileiro, né? Já há uma menção, já aparece inclusive um mapa com a costa brasileira, não desenhada de forma tão exata, mas já é muito exato pelas condições daquela época. A gente pode considerar até um bom mapa. Por tudo que eles tinham de condições para medir território naquela época, está ótimo o mapa. E já aparece a costa brasileira em 1494. Então, Portugal conhecia essa questão da terra aqui mais ao sul. Agora, a chegada de Cabral, de fato, ela foi acidental, porque a ideia era chegar em Calicut, na Índia. Chegaram aqui, se deram conta de que não era Calicut, então eles descem, eles rezam missa, eles tomam posse do território, fundam este território aqui e depois partem para Calicut nessa expedição, esperando voltar uma outra vez aqui ao Brasil. E, de fato, isso acontece. Então, eles vão para Calicut. Nessa chegada de Cabral aqui ao Brasil, inclusive, tinha muito navegador experiente. O Bartolomeu Dias, que é o sujeito que chegou até o Cabo das Tormentas ali na África, o Bartolomeu Dias estava junto, né, nessa expedição que veio para o Brasil. 9 franciscanos estavam juntos. Então, os portugueses chegam dia 22 de abril, chegam na Pascuela, né, logo na época, depois da Semana Santa, período tempo pascal. E no dia 26 de abril, Pedro Álvares Cabral manda armar um altar. Então, o primeiro monumento a ser erguido no Brasil foi um altar. O próprio Pero Vaz de Caminha ele vai dizer na sua carta ao rei de Portugal: se Sua Majestade quiser fazer um bem a essa gente, faça vir muitos padres para que os batize. E, inclusive, o Caminha elogia os indígenas brasileiros, dizendo que eles eram muito receptivos, muito abertos e que se tornariam cristãos facilmente, rapidamente. Então, é uma dedução que o Caminha faz. Então, nós vemos várias vezes a preocupação apostólica, a preocupação em catequizar essa gente. Os primeiros presentes dados aos indígenas foram o quê? Cruzes de estanho. O Cabral trouxe consigo um saco de cruzes de estanho, né? O Caminha conta isso na carta, que ele dá aos indígenas como lembrança. Depois eles convidam 2 indígenas para subir na nau Capitânia, a nau de Pedro Álvares Cabral. Foram mostrando uma porção de coisa para os índios que os indígenas não manifestaram muito interesse. E aí é interessante que o Caminha ele conta que os índios viram nas mãos de um dos portugueses um terço, um rosário de contas brancas, e os indígenas apontaram para aquilo e deram então na mão dos indígenas. E aí o Caminha diz, eles colocaram no pescoço o rosário e dançavam e folgavam muito com o rosário no pescoço, e depois tiraram e devolveram o rosário ao dono. Então, isso fez com que Caminha pensasse nessa boa vontade desses homens e mulheres de receber a fé. A missa foi rezada dia 26 de abril, a primeira. Depois, no dia 3 de maio, foi rezada uma outra missa em terra firme. Era o dia da Santa Cruz, no calendário litúrgico tradicional, antigo. O dia 3 de maio é o dia da invenção da Santa Cruz, né, que no calendário litúrgico novo é 14 de setembro, mas no calendário vigente naquela época era 3 de maio. Inclusive, a Igreja do Brasil, com todas as reformas que a liturgia foi sofrendo ao longo dos séculos, a Igreja do Brasil tinha um privilégio especial para celebrar a festa da Santa Cruz sempre no dia 3 de maio, porque foi o dia da segunda missa. Nesta segunda missa,
O Caminha, ele registra o quê? Eles cortaram 2 grandes toras de madeira para fazer um cruzeiro e erguer um segundo monumento, um grande cruzeiro, diante do qual se rezaria a missa. O que o Caminha conta? Que aquela cruz ela foi benta e foi carregada nos ombros pelos portugueses para plantar essa cruz no chão, no ilhéu. E o Caminha relata que muitos indígenas vieram para ajudar a carregar esta cruz. Quando a cruz foi fincada no chão, os portugueses fizeram o quê? A veneração a Santa Cruz, né? Se ajoelharam um por um e beijaram a Santa Cruz. E aí o Caminha conta. E os indígenas, sem que nenhum de nós dissesse para que nos imitassem, entraram na fila e fizeram o mesmo. E também beijaram. E aí a gente pega as narrativas que a gente ouve na escola, né? Ah, porque a igreja veio aqui e impôs a fé goela abaixo, e a igreja fez isso porque a igreja era um braço de Portugal para amansar os índios e a colonização dar certo. Eu aprendi isso. Né? Aí, quando a gente lê a Carta de Caminha, que é o quê? Fonte primária, a gente, assim, desmonta a narrativa. Né? Até hoje eu faço isso. Quando eu vou dar a história do Brasil na escola, o que eu faço com a molecada? Eu falo assim, ó, esqueçam o livro aí. Fecha o livro didático. Vocês vão ler a Carta de Caminha. 15 páginas, folha A4, eu faço todos os alunos lerem. E aí é interessante, as reações deles são as mais interessantes. Por quê? Porque eles já vieram de criança, de pequenos, arrastando um preconceito imenso sobre a história do Brasil. E quando eles leem um documento primário, qual que é a reação? Todo ano tem algum aluno que me pergunta, isso aqui é verdade mesmo? Eles acham que é literatura, que é ficção. Eu falei, não, isso aqui é uma fonte primária. Isso é uma fonte primária da história do Brasil. E aí, qual é a segunda reação que eles têm? Mas por que isso não é falado para nós? Por que não é ensinado? Eu falei, pois é. Quando a gente lê a história do Brasil dentro da perspectiva dos personagens, da história, dentro do contexto, tentando... Porque a história ela tem que fazer um esforço de fazer o quê? De reconstruir cenários que já ocorreram, que já aconteceram, de fatos que já passaram. Quando você começa a fazer isso com fonte primária, você começa a entender a mentalidade, começa a entender o contexto, isso começa a mudar a visão que se tem. Então, o Brasil ele nasce assim. O Brasil ele nasceu católico, ele nasceu eucarístico, porque ele nasceu numa missa, e ele nasceu mariano. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.